Você tem medo de fazer ablação de arritmia cardíaca, de taquicardia, de fibrilação atrial, de alguma arritmia? Então presta muita atenção no que eu vou te falar, que esse vídeo está super completo. Porque esse medo pode estar te colocando em risco. Você que tem uma arritmia cardíaca, está aí tomando medicamentos, às vezes está faltando informação para saber por que você não vai fazer o procedimento de ablação. Será que é melhor você ficar tomando medicamentos para o resto da vida ou fazer um procedimento que dura menos de 1 hora, a depender do caso? Quais são os riscos? Quais são as chances de complicação? Como que é feito esse procedimento? Quando você deve fazer? Quais são as indicações? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Então você está no maior canal sobre arritmias do mundo. Você está no Doutor Arritmia. Eu vivo isso todos os dias. Pacientes que marcam o procedimento, mesmo tendo feito exaustivamente toda a fonte de informações, tendo passado, explicado, pedido para ele vir aqui nesse canal, onde tem vários vídeos mostrando sobre os procedimentos de ablação. E tem milhares de vídeos, esse é o canal mais completo, como você vai ver. Se você digitar, por exemplo, taquicardia supraventricular, você vai ver uma ablação completa, do início ao fim, como nós fazemos. Talvez isso até deixe as pessoas mais ressabiadas, com medo, com receio de fazer um procedimento. Mas como que é o procedimento de ablação? Como funciona? Como é o preparo? Inicialmente, na consulta médica, o paciente que tem indicação de fazer o procedimento de ablação, eu já falo para ele de forma bem sucinta. Mostro, por exemplo, igual eu estou mostrando aqui, o coração, como serão colocados os catéteres, porque o procedimento de ablação é um procedimento minimamente invasivo. Os catéteres, eles serão inseridos pela veia da perna ou então pelas artérias e chegará no interior do coração. Nada disso é visto pelo paciente, no caso de fazer o procedimento comigo. Eu utilizo sempre anestesia, ou anestesia do tipo sedação, que é aquela anestesia na veia, ou então o paciente é submetido à anestesia geral, a depender do tipo do procedimento que será feito. Os catéteres inseridos no interior do coração serão estimulados, ou seja, eu irei, através de um computador, enviar um estímulo, um comando que vai estimular os polos dos catéteres. Isso não dói, fazendo o diagnóstico das arritmias cardíacas. É assim que eu sei qual o tipo da sua arritmia cardíaca. Se sua arritmia vem do lado direito do coração, se vem do lado esquerdo, se ela está em uma localização mais para o meio. Isso é um tipo de estimulação indolor. Essa estimulação que eu faço no coração você nem verá em alguns casos. É o que chamamos de estudo eletrofisiológico diagnóstico. Esse estudo eletrofisiológico diagnóstico é a estimulação dos catéteres para o diagnóstico das arritmias cardíacas. Isso é indolor, isso não há nenhuma dor, nenhum quadro que você vai sentir, porque você vai estar anestesiado, sedado. Mesmo que você esteja acordado durante o procedimento, você não sente essas estimulações. Então, a inserção desse tipo de catéter pela perna é feita sob anestesia que eu faço para todos os meus pacientes. E para isso, a gente pode ter algumas complicações, são raríssimas, isso vai depender de cada médico, de cada equipe. As complicações de acesso, por exemplo, se você tem uma veia mais difícil de pegar, se você é mais obeso, se você tem alguma anatomia diferente, já passou por cirurgias vasculares, isso pode ser um empecilho para alguns médicos, para algumas condições e também para algumas situações, a depender do seu caso. Mas esse tipo de complicação é ainda um pouco mais comum, em torno de 1 a 2% no máximo. E essas complicações são complicações que chamamos de complicações menores. O procedimento de ablação é um procedimento que faz a cauterização, muitas das vezes pela radiofrequência ou então pela energia de campo pulsado. Existe também a crioablação, que está sendo menos utilizada com as novas tecnologias. De qualquer forma, os procedimentos de ablação é o fato de você destruir aquele tecido que faz arritmia cardíaca. Por isso, essa destruição ela não é
dolorosa. O paciente não sente dor. É um procedimento também minimamente invasivo. No interior do coração não há terminações nervosas que façam você sentir dor. E eu também falo, também reforço que também eu sempre faço os procedimentos com anestesia. Nunca sem anestesia e nunca estando o paciente acordado. A ablação, ela não é uma cirurgia aberta, não se corta o peito, não se faz uma abertura no tórax, coloca aquelas espátulas, abre o peito, coloca em circulação extracorpórea, coloca o sangue para fora numa máquina, nada disso. Muitas pessoas falta esse tipo de informação por saber que é um procedimento minimamente invasivo. Tudo que entra, esses catéteres que eu mostro para vocês, eles saem depois pelo mesmo lugar que entrou, pelos introdutores da perna. Nenhum procedimento de ablação você fica com material lá dentro, com catéteres, com ponta de material, nada disso. Mas mesmo assim, as pessoas têm medo e isso não é culpa delas, isso é por falta de informação. Como vocês veem aqui no meu canal, os procedimentos de ablação, de estudo eletrofisiológico, de ablação de fibrilação atrial, tudo que entra, todos os catéteres saem do paciente, nada fica no interior do corpo dele. Mas doutor, será que eu posso morrer no procedimento de ablação? Infelizmente a resposta é sim, mas isso é muito raro. Isso vai depender principalmente da equipe médica em tratar você com os materiais de segurança. Os materiais de segurança são fundamentais, principalmente no procedimento de ablação, onde você vai ser submetido a uma punção transeptal ou inserção de catéteres em regiões mais finas, mais adelgaçadas do coração. Por exemplo, ablação de fibrilação atrial, onde é necessário puncionar do lado direito para o lado esquerdo com uma agulha, pode haver acidentes e isso fazer com que o coração sangre. Então, esse tipo de procedimento, ele tem um pouquinho mais de risco por essas situações que são submetidas ao paciente. Por isso que utilizar uma punção transeptal sem a visualização direta de uma ecocardiografia ou transesofágica ou dentro do coração, a chamada intracardíaca, é perigoso. Então, eu não faço isso, eu faço sempre com materiais de segurança, que é a ecocardiografia. Até mesmo porque pode ser em qualquer outro tipo de ablação, o paciente pode ser submetido e pode também ter esses acidentes. Então, eu sempre tenho em mão um aparelho portátil de ultrassom, de ecocardiograma, que eu possa fazer ali no momento, ou no final da ablação, ou no final do procedimento, para checar se está tudo bem. Muitas das vezes o paciente recebe alta até mesmo no mesmo dia, nos casos de fazer um procedimento comigo. Eu sou treinado também em ecocardiografia e logo eu faço os procedimentos com ecocardiograma para ver se está tudo bem depois do procedimento e tem essa garantia que eu posso liberar o paciente mais cedo depois de um procedimento de ablação. Agora, você tem medo de fazer um procedimento de ablação, mas você não teria medo de deixar de tratar ou ficar sofrendo com arritmia cardíaca? Por exemplo, se você tem uma arritmia cardíaca e você vai ficando com ela, quais são as chances de complicação? Quais são os riscos de você ter uma complicação maior? O caso de você ter uma arritmia cardíaca e não tratar, por exemplo, um flutter atrial, que é uma arritmia que fica frequente, uma fibrilação atrial muito frequente, extracístoles ventriculares de alta densidade, é o problema do coração ficar troncho, fraco, é o que chamamos de taquicardiomioptia. Essa condição, se você não trata a sua arritmia cardíaca, você pode levar o seu coração à insuficiência cardíaca. E, infelizmente, quando o coração está nessa situação, o seu risco de arrasta para cima só aumenta. As chances de você evoluir mal é muito grande. A mortalidade é muito maior que muitos cânceres, infelizmente, que nós temos aqui no Brasil. Nós temos a possibilidade, então, de fazer o procedimento de ablação e reverter qualquer chance do seu coração ficar fraco. Então, se você fizer o procedimento de ablação, você tem melhores chances de evoluir melhor e evitar esse problema. Outra condição, por exemplo, que aconteceu recentemente comigo, eu estava num avião e uma paciente teve uma taquicardia ali. A sorte que ela estava diante de um cardiologista, arritmologista, que conseguiu reverter isso. Agora, imagina você viver com uma arritmia que você não consegue tratar. Os medicamentos vão ficando cada
vez mais resistentes e você vai tendo uma idade avançada, 70, 80, 90 anos de idade, seu coração chegando a 180, 200 batimentos por minuto e você ter uma tontura, um mal-estar, porque a frequência é muito alta. Dessa forma, esse tipo de arritmia pode fazer você desmaiar, bater a cabeça ao chão, ter um traumatismo craniano, fraturar um osso por conta de uma arritmia. Eu já tive paciente que já teve uma arritmia, jovem, dirigindo uma moto e teve um traumatismo craniano e hack medular e está paraplégica, infelizmente, por conta que não fez uma ablação antes, pois estava com medo desse procedimento. Outra condição em favor de você fazer o procedimento é que algumas arritmias têm risco de vida. A síndrome de Wolff-Parkinson-White, por exemplo, ela pode, infelizmente, levar a pessoa de arrasta para cima, a óbito, infelizmente, porque é uma arritmia, em algumas condições, uma arritmia maligna. Esse tipo de arritmia cardíaca pode levar o paciente, infelizmente, de arrasta para cima, risco de vida, pois o paciente ele tem condições, dependendo do caso, de ter arritmias malignas, arritmias que são fatais. Logo, você ficar com esse risco, com medo de um procedimento que tem 1%, 2% de chance de complicação e outra que você vai ter chance de ter uma arritmia maligna e você vai ficar com medo de ter uma complicação muito menor também, é uma coisa que você tem que pensar. Você tem que colocar, como eu coloco para os meus pacientes, em uma balança os riscos e os benefícios de um procedimento. Se os riscos estão muito altos, não deve fazer o procedimento. Agora, quando os benefícios são muito maiores que os riscos, você vai viver muito tempo, você vai ter chance aí de 1%, 2% de ter uma complicação e a chance de você viver aí até os 100 anos é muito maior. Então, tudo isso deve ser falado, você, o seu médico, as suas condições clínicas. Por isso, que ter medo de ablação é normal, é natural. Muitas pessoas têm medo e isso é inerente do ser humano. Ninguém quer falar que vai colocar catéteres dentro do coração e vai queimar e vai ficar tudo bem, ou então isso vai dar tudo certo. Temos que saber os riscos, sim. Agora, uma coisa que eu vejo muito, vocês têm que saber do seu médico, da sua equipe, do hospital. Tudo isso é importante. Por exemplo, o hospital que você vai fazer o procedimento, ele tem leito de UTI, ele tem uma retaguarda de cirurgia cardíaca caso haja alguma complicação e você necessite operar de urgência, isso é uma informação também importante. Outra informação, a formação do seu médico, ele é bem formado, ele é titulado, ele tem título de especialista para fazer esse procedimento, isso é muito importante, que muitos médicos, apesar de fazer algumas especializações, eles não têm a especialização, o registro de especialista na área de eletrofisiologia. Então, a ablação é feita por médicos cardiologistas, como eu, eletrofisiologistas. E além disso tudo, que eu acho fundamental são os equipamentos de segurança. Cada vez mais os equipamentos de segurança são negados pelos convênios. Nos casos em questão que eu utilizo o meu material, os meus aparelhos de ecocardiograma, eu arco com esse custo para o paciente para que garanta assim a segurança do procedimento e principalmente minimize qualquer risco de complicações. Já tive perfurações do coração? Já tive sim, mas eu estava com o ecocardiograma ali, terminei todo o procedimento de ablação, depois coloquei um dreno, foi super tranquilo, o paciente foi embora até mesmo no outro dia. Isso acontece com os melhores cirurgiões, mas você não pode fazer um procedimento com um lugar que não tenha retaguarda de UTI, que não tenha tradição de se fazer esse tipo de procedimento, um hospital que nunca fez, uma equipe que não tem uma expertise, um know-how para fazer esse tipo de procedimento. Eu sei que vocês me assistem de vários locais do Brasil e do mundo. Eu quero que essa mensagem fortaleça principalmente os pontos positivos de você fazer um procedimento de ablação, mas não minimize os riscos também. Converse com o seu médico e tente fazer o procedimento o mais seguro para você. Agora, se você é de outro local, quer consultar comigo, você pode também se consultar comigo ou até mesmo fazer a ablação aqui comigo, na minha cidade, com a minha equipe treinada, como vocês veem aí nos procedimentos que eu mostro aqui nesse canal. Você pode agendar sua consulta, sua teleconsulta por esses números que eu estou falando aqui com vocês, que eu vejo seus exames, avalio o tipo da sua ablação e nós podemos fazer
o procedimento guiado, planejado da melhor forma possível. Para isso, então, vocês podem agendar nesse número que eu estou passando aí para vocês. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.